Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a pandemia e eu acho um assunto delicado porque eu nem sei que piada que eu começo falando sobre a época da pandemia. Ah, mas eu sei uma piada da pandemia. Sério? Qual? Qualquer vídeo que você fez naquela época. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está nos assistindo, mas este é o Clube de Leitura da Envy, porque ler é o quê? Fundamental. Bem, nessa segunda temporada eu gostaria de começar analisando um livro que eu achei muito significativo. Eu encontrei ele quando eu fui visitar Pelotas por um acaso e eu me apaixonei muito pela história, que se chama Agora Este é o Nosso Mundo. E é um assunto um pouco delicado de se tratar porque ele fala muito de das situações mais difíceis que a gente viveu há alguns anos atrás, que foi a pandemia do coronavírus. E eu entendo se você não quiser ver esse vídeo por ele despertar algum gatilho em você. E eu gostaria de falar que, por mais que eu seja uma drag, quero falar as coisas de uma maneira extravagante ou de uma maneira performática, eu levo esse assunto muito a sério e trato ele com todo respeito. Mas que história é essa? Citando Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, começaremos pelo começo e quando chegar ao fim, terminamos. Bom, esse livro conta uma realidade que bem poderia ser a nossa, né? Bem poderia ter sido como, não sei, talvez daqui a alguns anos seja. Ele fala de um mundo que foi assolado por um vírus que ele só denomina o vírus da supergripe e 90% da população mundial se extinguiu, e ele começa a contar a história dos remanescentes desse mundo. E como é que é esse apocalipse? Ele é aquele apocalipse fantasioso que arrebata as pessoas, como a Baby Consuelo, Baby do Brasil, não sei, falou no carnaval? Não. Esse é um apocalipse um tanto quanto mais pesado, porque ele mostra como é que é o vazio de sobreviver num mundo em ruínas. O livro vai alternando do ponto de vista de dois garotos, o Jaime e o Andrew, dois garotos, né, estadunidenses. O Jaime, ele consegue sobreviver porque a mãe dele é médica e eles acabam se isolando numa cabana e ele passa a maior parte da pandemia lá, ele tem os recursos, a mãe dele acaba infelizmente falecendo e ele tem que lidar com o vazio da solidão. O Andrew, ele tem uma esperança de que se ele migrar para outra ponta dos Estados Unidos, ele consiga ajuda de escapar dessa situação, mas ele acaba passando na frente da cabana do Jaime e sendo pego por uma armadilha de ursos, machucando a perna, e o Jaime, como tem conhecimento de medicina, acaba acolhendo ele, mesmo numa situação catastrófica, né? Ele acaba dando um pingo de esperança pro menino e eles acabam tendo uma amizade muito linda que acaba virando um sentimento muito mais forte do que isso. Eu aposto que pela sinopse que eu acabei de dar, você já percebeu que é um romance aquiliano, que é a história de amor entre duas pessoas do gênero masculino, né? E assim, eu queria muito falar que essa não é uma história de gays sofrendo, é sim uma história de gays dando tiro pro alto. Bom, eles dão muito tiro pro alto aqui, né? Até porque eles estão no apocalipse. Mas eles sofrem bastante, porque, meu Deus, eles estão nas ruínas do mundo. É um ambiente um tanto quanto hostil. Pelo menos eles não sofrem de amor, não sofrem de ciúmes, porque não tem ninguém para eles sentirem ciúmes, né? O apocalipse a gente sempre pensa num grande evento, numa explosão. Vão tocar as 7 trombetas e vão vir os anjos. E vai acontecer uma parada de coisa, não. Às vezes o apocalipse é só uma lenta e cansativa mudança. Para entender o fim do mundo, vamos primeiro
imaginar como é que é o mundo que a gente vive agora, né? Milton Santos, ele foi um dos autores que mais exemplificou a forma que o capitalismo, que é a nossa forma de produção e consumo, funciona atualmente, né? Uma das partes dos seus estudos mais interessantes, eu acho, que é quando ele fala que nós vivemos numa grande aldeia global. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo ele está tão interligado e em comunicação, em transporte e, consequentemente, ele está tão interligado em comércio que hoje em dia cada país produz uma coisa essencial. E isso é lindo quando funciona, mas imagina se a gente tirar da equação uma dessas pecinhas. Por exemplo, a maioria dos produtos manufaturados vem da China. E a gente sabe que com a sua agropecuária o Brasil alimenta boa parte do mundo. Mas imagina se acontece uma pandemia naquele lugar, aquele país entra em colapso e aquele produto não é mais comercializado para o resto do mundo. Como que você acha que isso te afetaria? Então, o fim do mundo, como muitas vezes a gente pensa, é o fim da nossa forma de produção. Não é à toa que muitas das vezes se falam que esses filmes hollywoodianos, eles acham muito mais plausível o fim do mundo do que o fim do sistema capitalista. Mas parece que, no fundo, isso acaba sendo a mesma coisa. Porque estamos tão interligados que na história do Jaime e do Andrew, eles têm que sobreviver de migalhas porque eles não têm 100% dos recursos disponíveis, não têm 100% de pessoas que trabalham para poder gerar um grupo de sobrevivência. Não, eles têm que sobreviver do que sobrou, eles têm que assaltar estabelecimentos em que a comida não estragou, eles têm que dormir embaixo de construções que sobraram, que foram abandonadas, e isso é muito significativo. Eu acho muito mais real do que a ideia de um vírus zumbi que vai exterminar toda a raça humana e a gente vai ficar correndo atrás de um bando de morto-vivo, ou que vai ter o arrebatamento e vai vir um monte de anjo aqui e vai também matar todo mundo e arrebentar só as pessoas boas. Não, às vezes o fim do mundo ele é muito mais solitário. Muito curioso sempre retratar em vários filmes pós-apocalípticos, né, que essa barbárie, essa distopia só começou com o fim do nosso sistema de produção, mas será que não foi esse sistema que proporcionou a gente ter essa ideia de que a gente precisa sempre passar em cima do outro, de que a gente precisa sempre produzir e tirar os recursos dos outros e deixar algumas pessoas sem nada? Será que não foi esse sistema que possibilitou a gente explorar tantos desses recursos que as mudanças climáticas fizeram possível o surgimento desses novos vírus? Fica aí a reflexão. Mas o curioso, e que eu acho que é algo que a gente devia se agarrar, é que sempre nessas obras de ficção pós-apocalípticas, né, sempre tem a ideia de que sim, há esperança de continuar nesse novo mundo. E lembre-se, a esperança é continuar nesse novo mundo. Não estou falando da sua vida amorosa, porque essa não tem esperança mesmo. Mesmo se o nosso sistema ruir, a gente consiga aprender a produzir de uma maneira que não seja tão nociva para o mundo e para os seus habitantes. E o interessante é que no livro o Andrew e o Jaime eles caminham para esse novo mundo, né, para esse novo tipo de sistema, enquanto o amor deles aflora, enquanto eles vão se conhecendo e acabam se apaixonando um pelo outro. E realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu só achei bonitinho e eu queria falar aqui. Eu sou meio baitolinha com romances assim. Chegou a hora do nosso quadro mais querido e que eu tenho certeza que vocês mais sentiram falta, que é o nosso shade literário. E hoje, ao invés de zoar as pessoas que não existem, né, nesse livro, eu vou dar uma esperança para você. Você aí,
que tem um boy, que você é apaixonado por ele, não se preocupem, jovem gay. Às vezes ele tá esperando acontecer o que aconteceu com o Jaime e o Andrew, você ser o último homem da Terra. Porque, sabe, assim ele não tem mais opção. Eu gostaria de despedir esse vídeo, né, um pouquinho diferente, e gostaria de que você pensasse, né, um pouco qual o mundo que você quer para o futuro. Pense nisso em todas as suas ações, pessoais ou políticas, né? E que, sim, é possível a gente ter um mundo mesmo depois da crise do nosso sistema de produção atual. Por favor, continue se informando, tenha esperança, porque saiba, ler é fundamental.